Boa noite, 23 de junho de 2022. Hoje estamos com uma reunião de prestação de contas dos conselheiros deliberativos eleitos da Forluz. Temos aqui a Roseli Maciel e o nosso colega Guilherme Alves Fernandes. Vão apresentar informações acerca da reunião do Conselho Deliberativo ocorrida ontem, sobre alterações no Plano A, propostas pela CEMIG. Ao término da breve apresentação que eles vão fazer, nós temos algumas informações sobre o plano de saúde, sobre a CEMIG Saúde. E temos aí a presença do Marcelo Correia, que é conselheiro lá da CEMIG Saúde, que vai nos apresentar algumas informações. Como o tema principal de hoje é o Plano A, então nós vamos, sem mais delongas, passar a essas apresentações. Eu vou passar a palavra para o Guilherme Alves Fernandes. Peço que as perguntas sejam colocadas ao final. Tempo de duração dessa live é de 19 até as 20h30, 20h45, então 1h45 no máximo, contando com o tempo de perguntas. Boas-vindas a todos, e com a palavra eu tenho que me apresentar também. Sou Tarcísio Freixas Cabral, diretor de comunicações da AEA. Estou fazendo esse trabalho aqui de voluntário nos bastidores, operando a sala virtual. Obrigado. Guilherme, por favor. Ok. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui, né, cumprindo o nosso dever, o nosso compromisso. O Tarcísio já me apresentou, né? Sou Guilherme Fernandes. Hoje estou titular no Conselho Deliberativo da Forluz. Sou trabalhador do COD e, no momento, estou liberado para o Sindiletra, como diretor administrativo. Ô, Guilherme, eu vou pedir só licença que eu vou desativar o som de todos e peço que só ativem quando levantando a mão, pedindo para falar, ok? Para não que haja uma melhor fluidez aí da nossa reunião. Então, vou desativar o som de todos e o Guilherme vai ter que ativar o seu, tá, Guilherme? Bom, gente, então, dando sequência, nosso propósito hoje é falar um pouco do histórico, né, dos planos da Forluz, né, desde 97, quando teve a primeira migração do Plano A, e passar por essa aprovação de ontem, né, já há algum tempo estava no radar essa proposta de alteração e, na verdade, nós fomos surpreendidos, né, porque a gente acreditava que ainda tinha tempo para maiores debates, para construir uma solução para todos. E, no entanto, ontem foi colocado já em votação e, com voto de Minerva, o Conselho aprovou, né, o início dessa proposta, a construção das alternativas, né, e como se dará essas alterações, né? A Cláudia, a Roseli também vai estar pontuando. Nós vamos estar fazendo um bate-papo bem interativo aí com tudo que aconteceu, para dar a oportunidade de todos terem conhecimentos e saberem como que foi a nossa atuação. Ok? Então, por enquanto, obrigado. Roseli, você quer se apresentar? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês, né? E como o Guilherme falou, nosso objetivo aqui é prestar um esclarecimento acerca dessa aprovação que ocorreu ontem no Conselho Deliberativo, tá? Essa proposta de alteração no Plano A é algo que vem sendo discutido desde 2019, e o primeiro contato com uma possibilidade de migração no Plano A ocorreu numa reunião em 27 de setembro de 2019. A CEMIG, na época, solicitou um estudo de uma consultoria. Eu acho que alguns que acompanham
as notícias da BCF, da EA, a CEMIG pediu uma consultoria em 2019, na verdade, até em 2017 ela já tinha feito o mesmo pedido. Pediu um trabalho a uma consultoria para uma reestruturação no Plano A, visando o que ela imagina é retirar a responsabilidade, tá, que ela tem com o Plano A, que é arcar com o déficit do plano. Na época da migração, quando nós fizemos uma campanha, eu posso falar nós, porque eu estava no Forluz na época da migração em 1997, a gente alertava, ou a gente dava as orientações para o participante, inclusive com a seguinte fala: olha, você vai migrar do plano BD para o plano A e para o plano B, ou só para o plano A, na época, como era o aposentado, migrava só para o plano A, você vai migrar e você não vai ter mais nenhuma responsabilidade, ou você não vai ter nenhum mais compromisso com contribuições ao plano. Tá? A contribuição para o plano será de responsabilidade da patrocinadora em caso de déficit. E a contribuição de custeio administrativo também, que depois foi algo que foi resolvido lá em 2014. Mas vamos falar especificamente do déficit. Então, a CEMIG tem esse compromisso de pagar o déficit, tá? Desde aquela época, todos os participantes que migraram para o plano A e mesmo o participante que migrou para A e para o B tem conhecimento de que o déficit é responsabilidade da CEMIG. Bom, então em 2019, 2017, a gente teve esse estudo sim, mas esse estudo nem chegou a ser debatido no Conselho Deliberativo, tá? Mas em 2019 nós recebemos a consultoria Messer numa reunião, em 27 de setembro, naquela época eu era fui conselheira eleita em 2018, tá? Então na época nós tínhamos mais 2 conselheiros eleitos também, né? E a BS fez essa apresentação, não foi nada deliberativo, foi só em caráter de apresentação, e naquele momento, e agora eu vou falar da minha opinião, tá? Eu particularmente fiquei muito assustada, porque eu sempre defendi e vou continuar defendendo que o participante que migrou em 1997 já fez a opção dele. A CEMIG tem esse compromisso, esse acordo assinado, tá? No acordo de migração, no seu termo de migração, você tem o compromisso do déficit é da CEMIG, isso para mim é algo que eu vou defender para sempre, tá? Bom, então naquele momento, naquela reunião, eu estou dando agora um testemunho, eu fiquei muito assustada, fiquei preocupada, porque até aquela época, não sei se vocês lembram, mas naquela época não existia essa interação que a gente tem hoje, de poder conversar com o participante. Esses assuntos, não sei como eram levados pela EA, que foi a entidade que me indicou, tá? Não sei como isso era levado para a EA, e a partir daquele momento eu comecei a buscar ajuda na EA. Tá? Eu comecei a levar para a EA os assuntos que eram debatidos em conselho deliberativo, particularmente, eu comecei a levar isso sozinha, né? Eu levava os assuntos, eu mandava correspondência, inclusive, eu não sei se o Eumânio está agora nos assistindo, o João Isidro também, mas eu comecei a levar ao conhecimento da EA os assuntos debatidos. E também comecei a levar ao conhecimento da ABCF e do Sindeletro. Bom, esse estudo da Messer, e eu posso até assim garantir para vocês, esse estudo da Messer não passou em 2019, porque eu obtive a ajuda de participantes da EA, da BCF, amigos meus da Forluz, obtive a ajuda também de um diretor na época, que era o Thiago Felipe. O Thiago era o diretor de seguridade, nós procuramos a EA, a BCF e o Sindireto para conversar sobre esse possível estudo da Messer e conseguimos paralisar a implantação disso em 2019, graças a Deus. Bom, eu não perdi o cargo, porque ninguém pode tirar uma conselheira, né? A não ser que eu renuncie, ou a não ser que eu cometa falta grave, eu nunca cometi. Mas o Thiago perdeu o emprego, perdeu o cargo de diretor na Forluz, justamente porque a gente tem o mesmo princípio previdenciário. Nós ajudamos a construir, nós ajudamos a ensinar ou explicar para o participante o que seria
o plano A, o plano B, então a gente tinha o mesmo princípio. Se o princípio de constituição do plano era renda vitalícia, e o participante fez a opção por isso, não há o que se mudar, não há que mudar contrato 20 e tantos anos depois, tá? Então, eu só fiz essa análise para vocês para dizer o seguinte: infelizmente, ontem passou no Conselho Deliberativo o pedido que a CEMIG, eu nem digo proposta, tá, gente? É o pedido, ou eu vou usar até um termo um pouquinho mais agressivo, a exigência que a CEMIG fez de alteração no plano A. Isso passou, então, com o voto de qualidade do presidente do Conselho. Aí uma pergunta que vocês devem nos fazer é a seguinte: poxa, mas vocês não tiveram oportunidade de discutir, vocês não tiveram oportunidade de esclarecer pontos com a CEMIG a respeito que a correspondência, inclusive, está no site, a respeito desse pedido dela, dessa exigência dela? Não tivemos. Não tivemos oportunidade de fazer isso. Nós, há alguns meses, quando esse assunto estava sendo levado no Conselho Deliberativo, ainda em forma de discussão preliminar, nós fazíamos várias considerações. A diretoria executiva ontem da Forlus falou que levou isto ao conhecimento da CEMIG, as nossas considerações, mas, no entanto, a CEMIG não quis ouvir ou não quis abrir para um debate ou abrir para uma negociação, tá? Então, o que eu posso dizer é que nós estamos decepcionados, nós estamos tristes em trazer essa notícia aqui para vocês, decepcionados, tristes, mas estamos com a esperança de que a gente possa mudar alguma coisa, de que a gente possa, a partir de agora, levar ao conhecimento dos participantes, alertar dos riscos, alertar sobre o que seria uma mudança no plano A, tá? E nós faremos isso, nós vamos cumprir o nosso papel neste sentido, tá bem? Guilherme, não sei se você quer completar ou se a gente já começaria a nossa apresentação no material que nós já temos disponível. Roseli, eu queria só acrescentar um detalhe, né? Hoje, a preocupação nossa dessa live é simplesmente apresentar os fatos, né? Nós não estamos fazendo campanha, não temos objetivo eleitoral, mas de acordo com as nossas propostas lá no passado, com o nosso compromisso de divulgar, né? Até a gente queria fazer uma prévia na terça-feira, mas ficamos preocupados com a questão eleitoral, e aí primeiro consultamos a comissão eleitoral se não haveria problema, inclusive com a participação da Cláudia. E eu queria aproveitar para fazer aqui nós já conversamos várias vezes, Roseli, eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com você, mas assim poucas vezes em público. E eu queria registrar o meu agradecimento. Eu lembro perfeitamente de uma reunião lá na BCF, que você estava presente, né, preocupada com a fidúcia, preocupada com a questão de apresentar documentos, e naquele momento nós ficamos muito preocupados até com a sua integridade física, por vários fatores que ocorreram nas reuniões, quer seja, né, por expulsão da sala de reunião prévia, quer seja, né, por medo de estar sozinha saindo da reunião, no final da reunião, e passar por alguma agressão. E eu lembro que naquela época até o Jurandir foi designado para ir lá te acompanhar, né, na sua saída e tal. Exato, então, assim, foi mesmo. A gente fica preocupado com alguns fatos que já ocorreram naquele conselho, naquele momento, né? E, assim, o que mais me espanta é saber que todos esses estudos, né, da Mércia, que já estavam em andamento, ficaram restritos, né? Os próprios conselheiros, né, não tiveram acesso ao material, né? A instância máxima de decisão não teve acesso ao material. É difícil entender, né, essa decisão. Mas, né, vamos em frente, e que eu queria, assim, de plano, estar te agradecendo. Eu acho que se teve duas pessoas que teve uma contribuição definitiva naquele momento para que não houvesse mudanças, né, essas pessoas foi você e o Thiago, né? Teve vários outros atores, né, coadjuvantes, mas quem teve à frente de tudo, você. E graças à sua coragem, isso não aconteceu naquele momento.
A outra questão é um histórico breve, né? A gente, ao chegar ao Conselho lá em 2021, início de 2021, nós deparamos com uma consultoria que estava lá para acompanhar, né, para dar assessoria aos conselheiros eleitos, e, nesse momento, a consultoria nos convidava a negociar, a transigir e, de repente, aceitar uma eventual retirada do artigo 57. E foram vários debates, né, muita discussão sobre esse tema, né, com a nossa não aceitação, e até o momento que saiu a decisão de primeira instância, né, confirmando o artigo 57. Mas eu vou deixar esse histórico, né, a Cláudia vai complementar bem na fala dela, e para não ser indelicado com o tempo da Cláudia aí, deixar ela fazer a apresentação, a gente vai dando sequência e vai fazendo o debate durante a apresentação. Obrigado, Roseli. Obrigado a todos. Obrigada a você. Obrigada, Guilherme, Roseli. Boa noite, gente. Tudo bom? Estamos aqui de novo para reportar a vocês o que foi a reunião de ontem. E eu sou otimista por natureza, né? E acho que a primeira coisa que vocês têm que entender é que não há nenhuma alteração do plano A de curto prazo. Quando a gente fala curto prazo, é um horizonte de 2 a 3 meses, tá? Significa que a gente vai ter tempo para explicar, para entender, para intervir, para modificar algumas coisas, tá? Uma outra coisa que me deixa otimista é que a gente tem expertise nessa área, temos boas assessorias, tanto atuarial quanto jurídica, técnica. Então, a gente trabalha com isso há muitos anos, desenho, alternativas, se conhece a legislação, então eu confio de que a gente tem todos os elementos na mão para enfrentar a patrocinadora, que, surpreendentemente, é tão hostil aos aposentados, principalmente da nossa CEMIG, né? Eu quero fazer uma breve apresentação para vocês, e eu queria me ater aos aspectos técnicos. Enquanto o Denis coloca a apresentação aqui, quero dizer para vocês o seguinte: o nosso sistema de previdência complementar, ele tem muita regulamentação, tem muita resolução, decreto, lei, ele é muito normatizado, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é qualquer intenção que pare em pé do ponto de vista técnico, não é qualquer demanda que possa se viabilizar do ponto de vista jurídico. E eu quero apontar, e eu gostaria que o Guilherme e a Roseli, meus companheiros de conselho deliberativo, né? Eu tenho a honra de ser suplente do Guilherme nessa empreitada, que a gente fosse completando um ao outro, tá? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente precisa de ver e entender é um brevíssimo histórico desse plano, porque a gente vem falando de histórico desse plano desde sempre, né? Pode passar, Denis, por favor. Então, assim, algumas coisas a gente tem que ter muito claro, tá? O nosso plano A, ele sempre foi um plano estruturalmente superavitário, tá? E a gente tem isso bem medido do início dele até hoje, né? Os anos que deram déficit, aquilo que deu superávit, e do ponto de vista da rentabilidade, daquilo que os recursos aplicados renderam, ele sempre rendeu dentro do histórico, né? Acima da meta atuarial. Então, nós temos superávit de 98 a 2007, tá? Lembra que em 2006, 7, 8, foi feito aquele encontro de contas com a CEMIG, e ainda assim o plano ficou com superávit, tá? Do superávit de 2009, 2010, 2011. Ele começa a apresentar déficit 2013 e 14, mas é um déficit que a gente chama de conjuntural, não, sem necessidade de equacionamento de déficit, né? E o déficit consistente, aquele que era necessário ter corrigido a tempo e a hora, foi a partir de 2015, né?
e 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, ele continua apresentando déficit. O que não quer dizer que a rentabilidade tenha sido ruim, tá? Não foi. Então, tem outras causas desse déficit, a principal delas é o fato desse déficit em 2015 não ter sido equacionado. A gente já falou isso muito aqui, né? Déficit é que nem cheque especial, você fica rodando e juros em cima de juros, tá? A partir de 2019, e essa data é importante, tá? Porque em 2019 a atual diretoria da CEMIG ela entra, toma posse, não com as mesmas pessoas, mas é o mesmo projeto, e começa a se intensificar, né, o questionamento sobre a validade ou não do artigo 57. Até essa data, quem estava criando problema era a Previc, mas a gente já tinha, inclusive, uma liminar que impedia qualquer alteração do plano, com autorização da CEMIG, diga-se de passagem. A partir de 2019, a própria CEMIG começa a questionar e querer mudar as regras do jogo, né? Aí ela contrata estudos, e esse estudo, a Roseli já contou um pouquinho do que é isso. Eles foram contratados com o objetivo de suprimir o artigo 57 e implantar um plano financeiro, tá? E suprimir o artigo 57, apesar da gente ter uma liminar garantindo a permanência do artigo no plano, tá? A Roseli também já contou, e foi feita uma denúncia das entidades. Oi? Só uma parte, né? Nós temos uma liminar e uma decisão já de primeira instância, né? Sim, sim. Em 2019, quando eles começaram a querer liquidar com o artigo 57, tinha só a liminar. E o que a gente escutava, né, Guilherme, era que esse artigo ele estava morto. A gente jamais ganharia isso na justiça, tá? Em 2019, a Forluz quis contratar uma consultoria que também prestava serviço para a CEMIG, um claro conflito de interesse. As entidades associativas questionaram e esse contrato voltou atrás, tá? E esse pequeno fato custou a demissão do diretor de benefícios, que é o Tiago, a quem eu presto a minha homenagem. Porque foi Cláudia, deixa eu só fazer uma observação nessa denúncia, né, contra a contratação irregular desta consultoria. Foi um dos motivos também que eu expus em reunião de conselho deliberativo que isso não poderia ser feito, porque seria contratar a mesma empresa que a CEMIG já havia contratado para fazer o estudo dela. E foi exatamente nessa reunião que eu fui expulsa da sala, e eu não fui expulsa da sala de reunião pelo presidente do conselho deliberativo da Forluz. Eu fui expulsa de sala de reunião pelos outros conselheiros eleitos, tá? Só completando isso. Justamente porque eu denunciei. Aquilo que o Guilherme já falou, né? A Roseli teve uma peça fundamental em resistir, porque, vamos combinar, aquilo que estava sendo contratado não era um estudo simplesmente, era a contratação para implantação da estratégia previdenciária. Não era para começar o estudo, já era para implantar, né? E aí eu acho que é muito justo a gente lembrar do Tiago, porque a forma ética como ele se posicionou nesse momento custou o emprego dele. Exato. Né? Ele foi demitido e muito defamado depois, porque era muito mais fácil não dizer exatamente qual era o motivo da demissão dele. Ele entrou em rota de colisão com o interesse da patrocinadora. Ponto. Isso. Vamos andar mais um pouquinho, porque aí a gente quer discutir um pouco mais técnico. Pode passar, Denis, por favor. Do ponto de vista das ações judiciais, a gente já falou muito sobre isso, né? Em 2017, a Forluz, com a concordância da CEMIG, entrou na justiça contra a Previc. Até 2018, gente, a patrocinadora ela defendia e honrava o contrato que assinou
em 97. Ok? A gente tinha a liminar, como o Guilherme já falou, em 2017, e nós tivemos a sentença de primeira instância em 2021. Foi somente aí que o pessoal parou de dizer, alguns pararam de dizer, pelo menos começaram a dizer com menos veemência de que esse artigo não estava morto, né? Em 2021, a CEMIG, a Forluz, teve que entrar com ação judicial contra a CEMIG para equacionar o déficit de 160 milhões, que ela está depositando em juízo a parte que ela acha que deve. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E em maio, agora, né, dia 26, a gente conseguiu ganhar, a gente Forluz conseguiu ganhar a causa e a tese que a gente vinha defendendo há anos. Eu falo a gente, conselheiros, né, e vários representantes das entidades, que a gente vinha defendendo há muito tempo. Ela foi ipsilítere, não sei se vai ser mantido, porque a justiça a gente nunca sabe, mas pelo menos a sentença de instância ela é absolutamente aderente ao que a gente defende, tá? Agora vamos entender, então, vamos dar sequência, eu vou acelerar um pouquinho mais. Pode passar, Denis? Eu vou para a gente entender qual que é a proposta da CEMIG, tá? Ela mantém a criação de um plano financeiro, a gente chama de CD, né? E uma migração voluntária. O que é isso? Aqueles participantes que hoje estão no plano A e quiserem ir para o plano B, poderão fazê-lo, tá? A CEMIG continua exigindo, na tese da paridade de 50% do equacionamento de déficit. E aí eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês. Eu perguntei, né, Roseli, ontem na reunião, de onde é que a CEMIG tinha tirado que ela tem que pagar 50% do déficit. O que existe na legislação, a legislação é muito clara. Ela diz assim, os déficits têm que ser equacionados, ou seja, pagos, na proporção da relação de contribuição normal. A questão, meus amigos queridos, é o seguinte, qual é a relação contributiva de um plano saudado que não tem contribuição? A lei também diz o seguinte, você tem que olhar a relação contributiva de 3 anos atrás, nos últimos 3 anos. Nosso plano é de 97, já nasceu sem contribuição, então, portanto, não tem relação contributiva. A lei diz também, a resolução, que neste caso a Previc diz qual que é a relação contributiva. E a Previc não disse nada mesmo, porque até agora ela não foi consultada. Então, a tese de que a CEMIG tem que pagar somente 50% do déficit é da cabeça dela, ou da interpretação que ela e a consultoria dela dá da legislação, tá? Até onde a gente pesquisou, nós e nossos advogados, não para em pé. Outra coisa que ela está oferecendo é que ela vai destinar 1,2 bilhão de reais para o plano CD como incentivo de migração. De onde que vem esse 1,2 bilhões, até agora nós não sabemos. Tá? O pessoal sempre fala, isso aqui é um eventual encontro de contas. Eu posso afirmar para vocês que isso não é um encontro de contas. Tá? Isso é o pagamento do déficit integral descontado que ela já pagou. Também não é. Ontem nós cobramos nessa reunião a memória de cálculo de onde é que ela chegou a esse 1 bilhão. O que a gente entende é que isso é uma conta de chegada e que ela acabou tentando construir alguma justificativa técnica e a gente aperta e não aparece. O curioso é que o parecer da consultoria contratada pela Forluz, o valor desse incentivo é de 1.500 bi. Então, assim, do que nós estamos falando? E ele também não sabe precisar, sim, tecnicamente, de onde é que é esse 1.500 bi. É uma conta de chegada. Posso garantir para vocês que isso não é
vamos voltar lá atrás, devolver o dinheiro, trazer valor presente. Não é isso. Eu sei o que é, mas não é isso. Tá? A CEMIG não garante que vai continuar dando isenção de contribuição administrativa para quem mudar para o plano novo. Eles trabalham com uma regra que talvez criar um fundo de administração pago pela CEMIG, mas isso tem que ser negociado com a Previc, né? E vai ser sempre uma estimativa. Nunca é a realidade. É uma estimativa de futuro, né? Ela vai oferecer um saque à vista da reserva para quem migrar. Nós vamos fazer uma simulação lá na frente sobre isso, tá? E ela continua ameaçando quem ficar no plano de pagar, no mínimo, 50% do déficit. Ontem isso foi aprovado. O que foi aprovado, gente, meus queridos? Foi aprovado a estratégia, a tese guia da CEMIG, tá? Por voto de qualidade, é óbvio, né? São 3 conselheiros indicados por ela, 3 eleitos por nós, e deu empate de 3-3, a CEMIG, muito confortavelmente, aprova por voto dela. Né? Significa que o plano mudou? Não. Significa que a migração começa amanhã? Muito longe disso, mas muito longe mesmo. Pode passar, Denis. Cláudia, deixa eu só... Eu peço permissão só para completar um ponto que você destacou nesses slides mesmo. Ela não dá a garantia de isenção do custo administrativo. Deixa eu falar rápido sobre isso. Hoje, o participante no Plano A, ele não paga o custeio administrativo. Existe um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que foi assinado em 2014. Então, os participantes do Plano A, que foi uma exigência da Previc na época, os participantes do Plano A não pagam custeio, tá? Só os participantes que entraram no plano depois de 15/12/2000 que pagam custeio administrativo, tá bem? Bom, ora, ontem nosso questionamento foi como que ficaria o custeio administrativo, então, nessa outra possibilidade de plano, nesse plano financeiro? O que está escrito aí realmente é o que nos foi respondido. Ela não dá a garantia da isenção do custo administrativo. Aí alguém vai fazer a seguinte pergunta: ora, mas então, se eu vou fazendo uma proposta de migração de plano, mas eu ainda nem tenho a garantia se ela vai pagar ou não o custeio administrativo? Mas aí a resposta que o consultor nos deu ontem foi a seguinte: não, mas o participante pode assinar um termo, alguma coisa assim, com a garantia da CEMIG, a CEMIG criaria um fundo e daria uma garantia de que ela vai pagar esse custeio administrativo. Ora, vocês assinaram uma migração em 1997, que ela está descumprindo agora. Assinar termo com a CEMIG de coisa futura é confiável? Não é mais, né, gente? Só essa observação que eu queria fazer. Vou tentar um pouco mais, que acho que a gente tem que explicar uma coisa, o seguinte. Em 2019, a migração e a liquidação do plano do artigo 57 só não foi viabilizada, tá, pela ação da AEA, do Sindeletro e da BCF. Tá? Que denunciaram a contratação pela pressão do Tiago e pela ação da Roseli. Porque, se não tivesse havido essas 3 questões, a migração de plano teria sido aprovada por 5-1. Eu não estou brincando, isso foi dito e é dito a boca pequena, tá? Então, vamos seguir. Pode passar a próxima. Pode dizer o seguinte: não existe nada aprovado. Sim, do ponto de vista, né? O que tem que ser feito agora? Tem que elaborar estudos e pareceres técnicos, atuariais e jurídicos, porque a gente tem uma ideia do que a CEMIG quer fazer, do que é tecnicamente, como é que se estrutura, não existe nada. Então, ela vai ter que também, a Forluz vai ter que elaborar proposta de alteração do regulamento do Plano A. Tem que elaborar a proposta do plano novo, que não existe. Isso tem que ser aprovado pelo Conselho. Depois de aprovado pelo Conselho, tem que ir à Previc. E só então se abre o processo de migração. Só então.
tá? Quanto tempo isso demora? Não é rápido, a gente pode ter certeza de que isso não é rápido, porque essa discussão de mudança de plano, de participantes e reservas, é uma das operações mais delicadas e mais complexas que se tem em previdência complementar. Tá? A gente já viveu isso em 97, eu, na PAR, já vivi isso em vários planos de previdência, e para isso ficar em pé do ponto de vista técnico é muito trabalho, é muito estudo, e não é tão fácil quanto parece. Então, assim, digamos que a CEMIG aprovou a carta de intenção dela por voto de Minerva. Como é que isso vai se traduzir na vida real? Temos um longo caminho pela frente, com vários questionamentos, inclusive jurídicos, para fazer. Pode passar, Denis. Quero andar mais rápido aqui. Olha que as questões que a gente tem que responder. De onde é que a CEMIG tirou o valor desse 1,2 bilhão para incentivo à migração? A gente já sabe que não é encontro de contas em relação ao passado. A gente sabe que também não é a paridade. Em qual legislação a CEMIG se baseou para fazer a proposta dela? Na legislação de hoje, ela não teria guarita para fazer isso. Na legislação de 2006, 7, 8, também não teria. Então, assim, ela está construindo uma proposta que é um Frankenstein, ela pega um pedacinho de cada legislação que é conveniente a ela fazer isto. Tá? Basicamente é isso, e é o que eu digo para vocês. Isso vai parar em pé, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, né? Como é que a gente calcula reserva ou direito? Eu vou falar o português mais tranquilo. Qual que é o direito que os participantes têm, né, de levar de um plano para o outro? Né? Tem um artifício técnico que é possível calcular as reservas, mas ela é sempre uma estimativa, ela nunca é real, por um motivo muito simples. O plano vitalício te dá a renda vitalícia. Na hora que eu calculo a reserva, eu tenho que prever uma data da morte. Ok? Então, eu tenho que simular, a partir de uma expectativa de vida, qual que é o valor do teu recurso. Lembrando que plano de benefício definido não existe contas individualizadas. Tá? Então, é sempre um artifício técnico para fazer isso, esses cálculos. Tá? E esses cálculos são feitos a partir das premissas. O que eu estou falando? Tábua de mortalidade, taxa de juros, salário do camarada, pensão, grupo familiar. A partir desse conjunto de hipóteses, eu consigo individualizar a reserva, volto a dizer, sempre de uma forma... ela não é 100% segura. Segura ela não é 100% real. É uma estimativa, né? E essas premissas, essa questão que se trabalha, tem que ser confirmadas por estudos técnicos. Eu vou dizer o seguinte, olha, nós vamos usar uma tábua de mortalidade que hoje é a T2000 Basic. Bom, a gente tem, antes de dizer que é ela, tem que fazer um estudo para ver se ela, de fato, ela é aderente, ela está em sintonia com o comportamento, né, das pessoas de dentro do plano, traduzindo em miúdos, né, para ver se todo mundo está vivendo a quantidade que a hipótese, a tábua diz que a gente tem que viver. Você tem que fazer uma checagem. Mesma coisa, taxa de juros, grupo familiar, tudo isso tem. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de meus amigos aqui, que é o seguinte: quando a gente altera qualquer um dessas premissas de forma artificial, tá? Eu posso alterar e mudar o resultado do valor do dinheiro que o participante vai levar. Se eu, por exemplo, diminuo a taxa de juros, você tem um dinheiro maior para levar. O problema, meus caros amigos, é que esse plano está em déficit.
Então, eu tenho dinheiro guardado menor, a CEMIG não vai equacionar o déficit integralmente, e quando eu aumento a sua reserva, o seu direito, o que é que vai aumentar, na verdade? É o déficit que você tem que pagar. É mais ou menos o seguinte, eu vou te dar mais dinheiro num bolso e, ao mesmo tempo, vou tirar o mesmo mais dinheiro do outro bolso. É uma conta que fecha por ela mesma, tá? Então, muito cuidado com essas questões, porque eu fiz várias simulações aqui e, no final das contas, acaba sendo trocando 6 por meia dúzia. Seria diferente se a CEMIG estivesse equacionando 100% do déficit. Ela não está. Não está. A proposta dela, ela não trabalha com isso. Pode passar, o Denis. Na proposta dela, tá? Ela diz o seguinte, eu estou traduzindo um estudo que é um calhamaço assim, tá, gente? Ela diz que, pelas contas que ela está fazendo hoje, pelo que tem de déficit, pelo que ela vai colocar de incentivo, todos os participantes que optarem por essa migração vão perder, na hora da passagem, 2,5% das reservas. Tá? Então, assim, eu posso optar para mudar de plano? Posso. De cara, você vai perder uma parte do seu direito, porque o plano está em déficit, a patrocinadora não vai pagar ele todo, então, como não tem dinheiro para pagar o seu benefício inteiro, ele vai ser reduzido em torno de 3%, 2,5%, 2,7%. O cálculo vai variar muito, e isto não é o cálculo definitivo, é o cálculo provisório do provisório do provisório. Tá? Os estudos que foram apresentados pela consultoria ontem mostram que 2.000 participantes desse plano, eles não seriam aconselhados a mudar, porque a perda que eles vão ter em relação ao benefício que eles têm hoje é muito grande. Comprometeria a renda e comprometeria a expectativa de recebimento do benefício. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, a rentabilidade do plano CD, é uma contribuição definida, um plano financeiro, ela tende a diminuir ao longo do tempo. Isso é uma imposição técnica para planos dessa modalidade, né? Eles são planos financeiros, têm uma aplicação financeira de curto prazo, quanto mais curto prazo, menor a rentabilidade. Bom, isso é óbvio, as pessoas que optarem por migrar, eles vão assumir os riscos do plano. E, gente, tem risco bom. Quando a gente fala de risco, todo mundo fala que é o risco mau, né? Da rentabilidade ser ruim, mas tem um risco bom, porque nesse tipo de plano, a rentabilidade é toda do participante e o déficit é todo dele também. Então, se render muito, ele vai se apropriar daquela rentabilidade integral, se render pouco, a reserva dele reduz. Né? Risco não é uma coisa necessariamente boa ou ruim. A gente chama de risco aquilo que é o imprevisto. Então, vamos traduzir? Num plano CD, o imprevisto do plano, o participante vai se entender com ele. Pode ser um imprevisto bom, de bombar a bolsa, de a gente ganhar muito dinheiro, pode ser um imprevisto ruim, que dá o contrário. Né? Pode passar, eu estou terminando. Uma outra coisa é o seguinte, os participantes que optarem por permanecer no plano A, pela proposta da CEMIG, e caso as decisões judiciais sejam revertidas, eles podem ser obrigados a pagar o déficit. E aí entra uma coisa muito curiosa, porque se eu desmancho ou perco na justiça o artigo 57, e como o artigo 57 está dentro de um contrato que é único, perde a validade lá atrás o dinheiro que a CEMIG abateu da dívida dela. E aí sim a gente teria que fazer um encontro de contas. Então, a tese que a gente trabalha, e ela é tecnicamente sustentável, os nossos advogados trabalham também, é que mesmo que a gente perca essa ação do artigo 57, o déficit passado
tá? A gente não vai ter que arcar com ele, nós vamos ter que arcar com déficits futuros que, porventura, venham. O passado, não. Tá? É uma tese jurídica que a gente sabe que tem guarita, né? E, finalmente, eu mostrei para vocês aqui uma... Ô, Cláudio, só um instantinho. Temos mais 10 minutos dentro daquele combinado aí de falar 40, tá? Você já falou 30 tem minutos. essa tela e mais uma. Ok, obrigado. Não, obrigada a você. Olha aqui, gente, essa tabelinha, quando tiver essa proposta de migração, a Forluz, por lei, é obrigada a disponibilizar para os participantes simulador de renda e simulador de cálculo de reserva, tá? Isso é exigido por lei, ela não faz se quiser, ela é obrigada a fazer, tá? E eu usei um desses simuladores, tem vários, e eu só usei um, para mostrar duas coisas para vocês, tá? Eu fiz a simulação de 3 faixas de renda hoje no Plano A. A primeira, que é R$ 3.600, e essa pessoa, no Plano A, tem um benefício de pensão, supondo que fosse 60%. Tá? Tem 64 anos de idade, a taxa de juros que a gente vai usar para calcular a reserva está 5,3%. Então, assim, com essa premissa, pensão de 60 anos, salário de 3.600, idade de 64 anos e uma taxa de 5,3%, a reserva que essa pessoa teria direito seria em torno de R$ 665 mil. Aí eu fiz essa mesma conta para uma pessoa de 72 anos. Vocês vão perceber o seguinte, que a reserva de uma pessoa de 62 anos é menor do que uma reserva de alguém com 64 com o mesmo salário. Por isso que a gente fala o tempo todo, reserva matemática não se compara. Reserva matemática depende da vida de cada um, e isso é contado em meses, não é? Eu coloquei em anos aqui, só para vocês terem uma ideia da oscilação. Então, assim, comparar a minha reserva com a da Roseli, ainda que a gente tenha o mesmo salário, né? E com a mesma pensão e com a mesma taxa de juros, sempre vai dar diferença. Sempre vai dar diferença. E é óbvio, né, que quanto maior o benefício que eu tenho, maior a minha reserva, porque a reserva é calculada a partir do benefício, nesse caso. Eu também fiz duas hipóteses aqui. Eu tenho a reserva e eu tenho que pagar o déficit, aqueles 2,5 a 3 que eu falei. Então, essa camarada aqui, que tem 64 anos, R$ 3.600, que por acaso sou eu, a reserva dele, que é 665, ao pagar o déficit, ela reduz para 646. Tá? Eu posso ou não sacar 20% à vista. Se eu sacar 20%, o meu benefício no novo plano, ele passa a ser 2.223. Se eu não sacar, passa a ser 2.779. E esse valor de benefício, gente, é exatamente com a mesma rentabilidade que eu teria lá no Plano A. Eu estou usando os mesmos parâmetros para a gente ter comparação, tá? Vocês vão me dizer, mas como é que com o mesmo parâmetro, a mesma reserva, eu tenho um benefício menor? Porque o benefício individual ele é mais caro do que o benefício coletivo. Porque o coletivo você tem todo o grupo para dissolver o risco e no individual você está assumindo esse risco sozinho, tá? Isso acontece em qualquer plano de previdência que você mude para o vitalício, para o cota. Aqui no Japão, em Marte, isso aqui é regra. Significa que as pessoas não devam fazer essa opção? Não. Significa que as pessoas têm que ter as informações corretas, tá? Saberem quais são as regras do jogo e ver para elas se é conveniente ou não darem quitação ao plano A e abrirem um contrato no plano B.
entendendo que se quando a gente ganhar lá o artigo 57, quem optou pela migração nessas regras, que eu pretendo e acho que a gente tem grandes chances de mudar, tá? E eu vou dizer para quê daqui a pouquinho, porque, né? Você já estaria pagando déficit sem retorno. Você dá quitação ao contrato velho e assume as regras, tá? Tem pessoas que vão poder e vão ficar atraídas por isso, vai ser importante para elas? Certamente, certamente. E não tem nenhum problema nisso, não. Não tem nenhum problema nisso, não. Não é? Desde que elas entendam do que estão fazendo e tenham consciência da opção, sem problema. Ô Cláudia, Oi. Queria fazer um parênteses e já afirmar aqui de antemão, né, para as pessoas não entrarem em desespero, não ficar preocupadas, né, nesse momento. A migração só vai acontecer, eventual migração, né, após todas as regras estarem bem definidas, né, e nós vamos estar dando todo o suporte em termos de informações e tal para as pessoas tomarem a melhor decisão, né? Sem dúvida nenhuma, para algumas pessoas é interessante uma eventual migração, aquelas pessoas que têm uma, né, entre aspas, uma reserva matemática mais alta, né? Mas para outras nem tanto. O que é importante estar consciente nesse momento é que não tem nada definido ainda, né? Por enquanto, é um estudo, né, uma implementação que está para acontecer, mas vai depender de muitos fatores. E eu desconfio que não acontecerá. Tem muitos fatores legais, né? Muita questão ainda para ser discutida. E um último ponto, as pessoas precisam estarem atentas, né? Porque a praxe, o que tem acontecido no seguro de vida, o que tem acontecido no plano de saúde, né? Não vai ser na Previdência que vai ser um padrão aí de bondades, né? E daqui a pouco, né, nós vamos estar vendo aí esse valor que está lançado no balanço virar dividendos. Então, assim, vamos com muita cautela nesse momento, vamos aguardar, não há motivo nenhum para desespero, né? As coisas vão acontecerem no seu tempo e as pessoas, ao seu modo, ao seu tempo, terá a opção de fazer uma eventual migração ou não, se tudo caminhar nesse sentido. Obrigado, Cláudia. Obrigada a você. E eu queria... Pode passar a última tela? Eu queria responder uma pergunta que eu achei muito boa, muito interessante, que é o seguinte: por que isso aconteceu agora? A gente vem segurando esse touro pelo chifre desde 2018, toreando mesmo, né? A CEMIG querendo fazer, a gente forçando. Por que a CEMIG resolveu tomar esse passo e usar o voto que ela tem lá dentro? E esse voto a gente não pode impedir, porque é da lei, ela tem o direito desse voto. Agora, vocês prestem atenção que ela fez a mesma coisa no CEMIG Saúde hoje, denunciando o plano, e fez ontem com a questão do seguro. Tá? A avaliação nossa é de que a CEMIG está com muita pressa. Muita pressa, porque é o seguinte: ela já perdeu uma liminar em 2017, perdeu em primeira instância em 2021 e perdeu agora em maio, em primeira instância, numa sentença que corrobora tudo que a gente vem dizendo há anos. Ela sabe que o órgão de fiscalização muda, ou tem grandes possibilidades de mudar, no governo, novo governo, porque o órgão de fiscalização ele é subordinado ao governo federal. Mudando o governo federal, muda o órgão de fiscalização e muda o entendimento do que hoje o órgão de fiscalização, que é subordinado ao ministro Guedes, tem de previdência complementar. Tá? Então, eu não tenho a menor dúvida de que essa coisa da CEMIG acelerar, tá? É porque ela tem clareza de que ou ela faz agora ou não faz mais. Tá? E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Né? A gente estudou bastante essa proposta, né, Roseli e Guilherme, e a gente chegou à conclusão que a proposta da CEMIG é ruim para os participantes e muito ruim para ela também. Também.
porque a proposta que nós fizemos de equacionar o déficit e abrir migração para quem quisesse, já com o plano equacionado, era muito melhor para ela, para os participantes e para o objetivo de limpar o balanço. Tá? Essa proposta dela apresenta riscos jurídicos e técnicos muito significativos, né? Como eu falei para vocês, a gente, quando vai para uma reunião dessa, não vai pelo... Claro que a gente conta muito com os nossos anjos da guarda, né, Guilherme e Roseli, mas a gente conta também com a excelente assessoria técnica. Então, a gente estudou, a gente fez simulação, a gente fez cálculo, né? Então, a gente sabe que tem riscos jurídicos grandes e riscos técnicos muito grandes também. Tá? O que é que nós vamos fazer? A gente vai continuar elaborando e trabalhando com as nossas consultorias técnicas, né? Vamos tentar construir... Eu brinquei ontem que a gente precisa de colocar bom senso na diretoria da CEMIG, porque até para atender a demanda dela, tinha um jeito mais fácil que não prejudicasse nem a ela e, principalmente, que não prejudicasse aos participantes. Né? A gente ainda tem esperança que aquele povo escute a voz da razão e a voz da boa técnica de previdência complementar. Né? Nós também, junto com as nossas assessorias, tanto técnica quanto jurídicas, vamos à Previc, né? E temos algumas alternativas. A gente... não vou dizer que não tem alternativa jurídica, que é óbvio que tem, sempre tem, mas tem alguns passos, arbitragem, conciliação, mediação da Previc, porque a Previc tem culpa nesse cartório, sabe? Então, acho que a gente, primeiro de tudo e antes de qualquer coisa, alguma coisa mudou? Nada. Nada. A CEMIG avançou um passo no jogo de xadrez, porque ela está premida pelo tempo e pelas ações judiciais que ela já perdeu. Significa que nós vamos mudar de plano, ou fazer reserva, ou fazer migração nos próximos 5 meses? Muito, muito improvável. Tá? Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que ter tranquilidade, saber que nós seguramos o que foi possível, né? Até que a CEMIG resolveu, desculpa o termo, passar o trator. E foi exatamente isso. A gente saiu da reunião ontem com uma roda da Scania no lombo, né? E a gente já sabia que ia ser assim, tanto é que o nosso voto estava pronto quando a gente entrou na reunião. Agora Cláudia, os próximos passos. E digo para Cláudia, vocês o seguinte, não está perdido. deixa eu só completar o que você falou, e até aproveitando e responder a dúvida de uma participante aí. Na verdade, quando a CEMIG pediu esses estudos, um foi feito em 2017, o outro em 2019, nós, na verdade, a Cláudia e o Guilherme não estavam no conselho nessa época, mas os conselheiros que estavam no conselho nessa época não tiveram acesso a estes estudos. Eu, como sempre, tive o hábito de anotar, toda vez que eu estou numa reunião, eu tenho um caderno lá, eu anoto muita coisa, e eu anotei muito do que estava sendo apresentado desse estudo. Ontem eu até abri o meu caderno e mostrei para o Guilherme. Olha, Guilherme, eu anotei lá em 2019. Bom, por que a pergunta da participante é a seguinte, por que então conseguimos segurar lá... Oi. Seu microfone está dando um barulhinho aí, se você puder tá, afastar. Perdão. Vou colocar para cima aqui. Por que a pergunta da participante é muito interessante? Por que, então, nós conseguimos segurar isso em 2019 e não conseguimos segurar ontem? Porque a CEMIG não fez, o que ela fez em 2019 foi só apresentar um estudo do que ela pretendia fazer com o Plano A. Como houve denúncia tanto por parte da EA, denúncia por parte da BCF, denúncia por parte do Singeletro, ela não implantou isso. Agora ela tem essa urgência, que a Cláudia já mencionou isso, mas naquela época ela não conseguiu, porque houve denúncia. E agora eu tenho a esperança que com
a união das 3 entidades, a EA, a BCF e Sindeletro, nós vamos buscar um caminho adequado. É preciso ter união para discutir isso, e a CEMIG, ela já percebeu que está havendo essa união, então isso para nós é um ponto positivo, tá? Então, a participante que está nos vendo aí, não foi por responsabilidade da EA, tá, Célia? Não foi. Inclusive, foi por um movimento feito buscando a atenção, levando ao conhecimento da EA, e que aí eu posso afirmar, eu levei ao conhecimento da EA o que estava acontecendo, eu mandei correspondência, eu troquei e-mails com o diretor, que da época era o diretor da EA, foi buscando o apoio da EA e da BCF, do Sindeletro, que nós conseguimos fazer com que a CEMIG não implantasse naquela época. Pode completar, Cláudia, por favor. Não, é só esclarecer, porque as pessoas assim, entram em pânico e saem desesperadas, né? Barata voa. Uhum. Aqui, eu particularmente não vou mudar de plano. Eu falei para vocês que tem no mínimo 2.000 pessoas que não vão poder fazer isso, porque vão perder muito dinheiro. A regra, a simulação que a consultoria fez é que apenas 30% das pessoas que estão hoje no plano A aceitarão mudar de plano. Ok? Porque a migração é voluntária, ela não é obrigatória. Tá? E por que eu falo que é uma proposta ruim para a CEMIG? Porque se ela tivesse equacionado o déficit e depois aberto uma possibilidade das pessoas mudarem de plano sem ter que pagar déficit, sem ter que diminuir a reserva, mais gente poderia ser incentivada a ir. Eu brinquei muito com o atuário, nosso atuário, nosso consultor, ele falou, Cláudia, a proposta da CEMIG é o seguinte, migrem, que eu vou dar um incentivo para vocês perderem dinheiro. Porque é isso, o incentivo dela não cobre o déficit do plano. Foi isso mesmo. Onde é que você já se viu um incentivo que vai colocar as pessoas no buraco que elas não estão hoje? Tá? Porque o nosso plano está com déficit, mas ninguém está sendo chamado a pagar déficit. Muito pelo contrário, nós estamos ganhando na justiça de que o déficit é da CEMIG. Eu costumo falar isso, né? O plano tem problema? Não, o plano não tem problema. Quem tem problema é a CEMIG, que o déficit é dela. Não é do participante. O participante não tem problema com o plano A. Não. Né? O que eu acho é que, como a gente está acostumada com esse tipo de processo, a primeira coisa é manter a calma e a cabeça fria. Tá? Eu já falei em outras lives, né, Denis, que medo, raiva e desespero não são bons conselheiros. Você começa a raciocinar com o fígado em vez de com a cabeça. Então, a gente tem que raciocinar com a cabeça. Né? Então, assim, nós temos um longo caminho a percorrer, várias ações a serem tomadas, e vamos supor o pior dos mundos. Quem não quiser mudar de plano, continua no plano que está, com a garantia de que a CEMIG vai pagar o déficit para ele. Ponto. Então, é aquela história, quem quiser arriscar, fica à vontade, quem não quer arriscar, fica onde está. Tá? Agora, gente, essa decisão está tão longe de ser tomada que a gente precisa de percorrer o caminho. E tem muita gente aqui mais novo de casa, eu vou lembrar para vocês o seguinte, em 1997, tá? A migração de 97, ela começou com uma decisão da Carlos Eloy, então presidente da CEMIG, em 96, mandando abrir migração do plano BD antigo e criar um plano novo. A primeira proposta que veio era um plano financeiro horroroso. Tá? Entre a decisão da CEMIG, que ocorreu em 97, até a implantação, demorou 1 ano e meio. E o desenho do plano A e o desenho do que veio a ser depois o plano B não era nem de longe a primeira proposta que foi discutida pela CEMIG. Então, calma. Calma, a gente sabia que esse momento ia acontecer, a CEMIG uma hora ia ter que forçar a barra, mas vamos continuar jogando.
e vamos ganhar o jogo. Cláudia, aproveitando Acabou. sua fala, esses próximos passos aqui, você percorreu todos aqui? Percorri e eu quero ter uma Porque pergunta. o nosso tempo regulamentar terminou, né? Mas depois a gente então tem as perguntas, depois eu respondo. Tem duas aqui muito boas para a gente responder. Ok, então, antes das perguntas, eu queria queria submeter a aprovação de vocês Muito obrigado. os próximos passos, que é o seguinte, né? Ou nós passamos para as perguntas, ou abrimos a palavra aí para o Marcelo dar alguma notícia sobre plano de saúde, e depois passo para as perguntas. O que é mais conveniente? Tarcísio, eu sugiro responder as perguntas, por enquanto são poucas, né? Ok. E a gente dá espaço para mais algumas se tiver, e aí já fecha o assunto, né? Ok, então vamos lá. Primeiro, a Célia comentou, muitos anos depois, não tem justificativa, foi na mão de vocês que explodiu, estou chateada com a EA. Então vamos responder. Célia. Na verdade, nós já respondemos, né? Porque, Célia, não sei se a Célia está aqui, a primeira coisa é ficar chateada com as pessoas certas, né? As pessoas responsáveis por isso estão lá no 18º andar da CEMIG. Não estão na EA, nem na BCF, nem no Sindialeto, né? Nós seguramos o que foi possível. Todas as irregularidades, do ponto de vista formal, foram denunciadas e paralisaram o processo, tá? Agora a gente entrou numa fase de resistência técnica e que exige muita responsabilidade e conhecimento, tá? Porque nós vamos ter que entrar mesmo no operacional, e isso demanda conhecimento, isso demanda muito boas assessorias, tá? E, olha, estamos muito, muito, muito longe de perder o Plano A, tá? Como eu falei antes, o Plano A vai se manter, ainda que haja migração de participantes e reservas, ainda que seja só comigo, que pretendo ficar. Entendeu? Então, assim, calma. Né? Eu posso te dizer, inclusive, que tem pessoas que querem mudar de plano, eles querem ir para o plano de cotas. Eles querem. Tem muitos participantes que acham ótimo ir para o plano de cota. Por isso que a opção é voluntária. Né? Por isso é que a opção é voluntária. Ninguém pode obrigar ninguém a mudar de plano. Quem não quiser, fica onde está. Quem quiser ir, vá conhecendo as regras e os riscos. Funciona assim. E nós vamos estar aqui para explicar as regras e os riscos. Cláudia, só completar a sua resposta, porque a Célia fez uma pergunta diretamente aí para a minha pessoa. Célia, em 2017 não houve a formalização de uma proposta Roseli, da fala CEMIG. A pergunta, por favor. Que eu posso ler? Ela está perguntando por que não foi em 2017... Deixa eu ver o bate-papo aqui. Perguntou porque a Roseli. A BCF e a EA não denunciaram este ano. Não denunciaram este ano novamente, enquanto eles estavam lá funcionou, agora que eles estão lá não funcionou. E como foi em 2017? A EA e a BCF denunciaram sim. Este ano eles denunciaram lá, quando o primeiro estudo da Mercer foi apresentado pela CEMIG, tá? Só apresentou numa reunião de conselho, ela não formalizou. Durante o ano no final do ano de 2020, no último dia do ano de 2020, nós conselheiros fomos chamados para uma reunião com o presidente da CEMIG, Cláudio e Guilherme vão lembrar disso, foi uma reunião virtual, e ele falou que no ano de 2021 ele iria mandar uma proposta assinar, tá? Formal, uma proposta formal de reestruturação do Plano A. Ele não mandou, a CEMIG não mandou, e mandou agora esta carta falando que quer a reestruturação do Plano A assim, assim, assim. Então, houve na indústria, assim, ao longo de 2020, ao longo de 2019, 2020, 2021, a EA e a BCF têm feito matéria sobre isso, sim. Tá? E o de 2017 é porque não existiu nada formal por parte da CEMIG. Isso ficou parado lá na CEMIG. A gente até fala que a CEMIG perdeu o time dela naquela época, tá? Que o déficit era bem menor, tá? Poderia ter saudado o déficit lá em 2017 e a gente não estaria nem conversando sobre isso hoje,
tá? É só responder na Célia, então, e aí eu estou à disposição também, se tiver qualquer dúvida, manda para a gente, nós vamos ficar a responder, tá bem? Obrigada. Roseli, Roseli, obrigado. Cláudia, obrigado. Tem mais só para um complementar, comentário Tarcísio, aqui. posso? Guilherme? Então, só em cima dessa fala, e assim, invariavelmente não dependeu de pessoas ou de instituições para a CEMIG, para a patrocinadora, tomar essa decisão. Né? O que a gente está vendo é uma atitude desesperada. Para quê? Para evitar maior risco de acabar de perder as ações, né? de acontecer uma decisão de segunda instância, e uma necessidade de dar uma resposta para o mercado. Uma vez que não conseguiu privatizar, né? Uma vez que a CPI trouxe à luz, né, muitos problemas, então agora é uma forma de ir lá forçar uma situação e, de repente, conseguir minimamente tirar alguma coisa do balanço e transformar isso em dividendos. Né? É a única resposta que essa gestão, né, vai conseguir dar aos investidores antes da mudança eleitoral aí que está por vir. Ok? Obrigado. Eu acho muito interessante, viu, essa discussão, porque, assim, a gente faz... Quando a gente entende, né, Guilherme, o ambiente que a gente está trabalhando e o que está por trás, quando foi criada a CPI da CEMIG, a gente costumava dizer essa CPI vai atrasar, pode até inviabilizar as alterações que ela quer impor no plano de saúde, no plano de previdência e no seguro. E, de fato, atrasaram bastante. Enquanto a CEMIG ficava muito preocupada, né, Marcelo, em responder à CPI, ela esqueceu as maldades aqui do plano. Né? Agora, ela acelerou porque 3 sentenças perdidas no mérito, quer dizer, uma no mérito e 2 na preliminar, e uma possibilidade de alteração do governo federal, e a alteração do governo federal é não contar mais com o apoio da Previc para essa proposta, digamos assim, pouco ortodoxa que ela está fazendo, é um risco muito grande. Então, qual que é a visão da CEMIG? Eu vou fazer essa proposta, se 30% mudar, eu já abaixo 30% de pós-emprego no meu balanço e eu já saí no lucro. Entendeu? A CEMIG não está querendo acabar com o plano A, ela quer reduzir danos. Porque o que ela queria, de verdade, era migração de todo mundo, te limpar o balanço do pós-emprego para poder privatizar. Esse projeto já deu água. Então, ela vai reduzir danos. Basicamente isso. Alguém viu, o Tarcísio perguntou por que eu falei que o cálculo da reserva ele não é um cálculo real, ele é um cálculo aproximado e virtual. Vamos lembrar aqui, meninos. Meninos não pode, não. Meus queridos colegas semigianos. O que é que o plano A promete para todos nós? O que ele promete? Enquanto você estiver vivo, você vai receber o teu benefício, não é isso? Por isso é que ele é vitalício, está correto? Alguns de nós sabem quando é que nós vamos morrer? Porque o que é essa reserva? É o valor do benefício multiplicado pela quantidade de prestações que você recebe no ano, que são 13, multiplicado pela sua expectativa de vida. Numa renda de vitalícia, qual que é a sua expectativa de vida? Nenhum de nós sabe. Então, o que a CEMIG, o que os técnicos fazem? Eles vão lá na tábua de mortalidade, na tabelinha, que fala o seguinte, estatisticamente, eu com 64 anos tenho a probabilidade de viver mais 22 anos. Probabilidade. Então, o que ele faz? Meu salário, meu benefício, multiplica pelos 13, multiplica por 22 anos. Aí você fala, bom, beleza. O problema é que eu posso viver menos do que 22 anos. Se eu morrer com 10, significa que eu tirei do mútuo do plano
12 anos a mais do que eu teria direito. Em compensação, se eu viver mais do que 22 anos, eu levei do mútuo menos do que eu teria direito. Entendeu? Por que é uma conta sempre... É o direito mais ou menos? Porque o meu direito é vitalício. E ninguém sabe quando é que esse direito vai ser implementado 100%. Quando a gente faz migração de planos de benefício definido, individualiza a reserva, sempre tem um componente que alguém leva mais dinheiro do que teria direito se tivesse ficado no plano, ou tem gente que leva menos dinheiro. Isso só vai se verificar no outro plano, quando, de fato, acontecer dele subir para o andar de cima. Tá? Por isso é que a gente tem pavor desse tipo de individualização de reserva, porque é um cálculo artificial e que ele não assegura 100% o direito de todos. Às vezes, ele assegura 90% de uns e 110% dos outros. Tá? Então, agora, é assim que a legislação estabelece individualização de reserva de planos mutualistas. Ô, Cláudia, obrigado aí pela sua resposta para a Célia. Tem um comentário positivo aqui do Zé Humberto Lira Pontes, excelente explanação sobre o assunto, doutora Cláudia Ricaldoni, obrigado pela segurança que me transmitiu. E tem a Naira Marinho, que fez uma pergunta que me parece que a sua última resposta já responde a dela. Ela pergunta: e se a pessoa vive mais do que o cálculo? Se ela viveu mais, ela provavelmente não terá benefício. O benefício acaba antes. Esse é o problema de planos de contribuição definida, de planos financeiros. Tá? Porque os planos financeiros, eles te prometem o seguinte: você terá benefício por e enquanto o seu dinheiro existir. Tá bom? Então, é diferente do plano BD, que é o A, que você vai ter direito enquanto você estiver vivo. Eu não vou poder baixar seu benefício. Você pode ter que pagar déficit. Não no caso do nosso, mas em outros planos, sim. Mas aí a patrocinadora paga pela relação contributiva. Às vezes 50%, às vezes 100%. Num plano CD financeiro, não tem isso. Eu peguei o meu dinheiro do BD, coloquei lá, e eu tenho certeza de que ele será vitalício? Não. Como é que é o nome do plano que a gente chama de cota? Renda variável por prazo indeterminado. É assim que ele chama. E por que ele chama assim? Porque a renda muda, ela vai diminuindo ao longo do tempo, dependendo da rentabilidade, e a gente não sabe quanto tempo ela dura. Tá certo? Então, assim, todo mundo que gosta tem que estar... Eu sempre falo, a gente mudar para um CD seria muito bom a gente saber exatamente a data da morte. Isso seria excelente, aí você estaria muito seguro, a gente não sabe. Ô, Cláudio, obrigado novamente. As perguntas terminaram. Eu tenho aqui alguns comentários, eu só vou registrar, porque é importante também, né, ver o contraponto das opiniões das pessoas. O Alonso falando: mantive o plano A quando criar o B e vou manter agora também. Cláudia, correta. Jurandir Carvalho também. Eu também não vou migrar de plano e vou lutar pela manutenção do meu direito adquirido em 1997. O José Ribeiro Pena, que foi presidente aí da Forluz, né? Parabéns pela clareza, Cláudia, e vocês três, Roseli, Guilherme, Cláudia, pela atuação no Conselho. Boa noite a todos. Ficou claro. Naira também agradecendo pela resposta que você acabou de dar a ela. E assim terminamos as perguntas. Alguma consideração final, Cláudia? Podemos passar para o Marcelo.
Então, vamos passar para o Marcelo Correia, que tem Só informações. uma coisa, Tarcísio, é que essa foi a primeira de muitas. Muito bom a palestra, muito bom. Como eu falei com vocês, o projeto de 97 demorou 1 ano e meio para se tornar em pé. Então, a gente vai conversar várias vezes, conversas presenciais, conversas por live, e a cada passinho que a gente der, a gente informa vocês. Vamos construindo isso junto. O importante é a gente não ficar desesperado, viu, meus amigos queridos? É tudo que a CEMIG quer. Relaxem, vamos ser otimistas. Obrigada a vocês. Agora eu estou quietinha, viu, Tarcísio? Obrigado. Marcelo, com a palavra, por favor. Marcelo, conselheiro lá da CEMIG Saúde, né? E ele tem uma notícia sobre a alteração aí, que foi proposta de novos planos, né? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Pode falar, Marcelo. Tudo bom, Tarcísio? O pessoal me pediu para explanar aqui rapidamente, acho que não é sentido a gente fazer uma live, né? Já são 8h30, então é só para a gente tentar explicar rapidamente. A CEMIG mandou um e-mail hoje falando que ela denunciou o convênio de adesão da CEMIG Saúde. Eu até pedi, tá, se você puder pôr ali, não é nenhuma apresentação, não, são só os dados, né? Uhum. Para a gente tentar explicar, né, rapidamente o que aconteceu, né? Eu espero ser bem breve aqui na explicação e vou propor, inclusive, que a gente faça uma live detalhada sobre a questão da CEMIG Saúde para a gente Eu não quero comer agora. entrar Então tem que ver com ele, porque não comeu nada até agora. Então, enquanto o Tarcísio vai pegando lá o documento... Denis, você tem o arquivo que eu te mandei aí? Você pode compartilhar, por favor, ou quer que eu compartilhe? Não, pode compartilhar para mim, Tarcísio, porque eu estou no outro computador aqui. Espera aí, só um instantinho, que eu vou pegar ele. Se você tiver lá, né? Bom, só para iniciar, a origem do problema é a mesma, né? A CEMIG tem, aliás, não é só a CEMIG, né? O governo do Estado determinou o fim do pós-emprego na CEMIG, né? É isso que eles estão buscando, né? E isso é a origem do problema, tanto aqui na Forluz, né, que o pessoal já explanou, quanto problema na CEMIG Saúde, quanto problema no seguro de vida. Pós-emprego as obrigações que a CEMIG tinha assumido conosco quando a gente se aposentasse, né? Estava trabalhando, quando aposentasse, ela assumiu esses 3 compromissos com a gente. E o governador entrou com o objetivo de privatizar a CEMIG, e para poder privatizar a CEMIG, ele entendeu, né, como um ponto primordial, limpar o balanço, né, dessa obrigação pós-emprego. Né? Calote, é isso. Né? Vamos dar o calote nos trabalhadores, eliminar lá os 6 bilhões, 7 bilhões do passivo da empresa, e com isso a gente conseguiria privatizar a CEMIG. Então, a origem do problema nosso é o mesmo. Em 2021, o governo tinha certeza absoluta, a CEMIG tinha certeza absoluta de que o acordo coletivo específico nosso ele teria perdido a vigência em função da reforma trabalhista. Então, a CEMIG foi lá na Justiça para poder denunciar o nosso acordo coletivo específico, né? E aí acabaria o acordo coletivo, ela evidentemente ficaria livre de todo o custo que ela tem com os aposentados relativo ao plano de saúde. Marcelo, já estou compartilhando, tá? Ok, só que ela tomou um revés na Justiça. A Justiça reconheceu que o nosso acordo coletivo específico era válido e que ela tinha que cumprir, né? Então, por motivos lá, né, de formalidades, né, premissas formais, esse julgamento ele foi extinto. Mas não extingue essa questão, né? Ou seja, o acordo coletivo está válido ou não. A origem, né? Ou seja, onde que a gente busca, em uma das questões, né, do nosso direito, está no acordo coletivo específico. Se ele estiver vigente, a CEMIG nos deve o plano, né? Então, esse é um dos pontos da nossa defesa. Como a CEMIG perdeu isso, e ela gostou de ter perdido, da ação ter sido extinta, ela passou a atuar, então, de forma extrajudicial.
Então, ela agora, né, vem com essa denúncia do convênio de adesão. O que é convênio de adesão? É o contrato que a CEMIG fez com a CEMIG Saúde, dizendo, administre o plano e eu vou te pagar assim. É o contrato da CEMIG com a CEMIG Saúde. A denúncia do convênio de adesão, então, olha, como lá está previsto, né, que a CEMIG, né, um caso, qualquer um dos casos, um dos dois desistirem do contrato, ele teria 120 dias. Né? É bem mais complicado do que isso. Né? Mas a CEMIG foi lá e falou, como eles estão agindo, né, vocês acabaram de assistir aqui na live da Florluz, essa gestão da CEMIG está agindo sem olhar, né, sem uma análise sequer jurídica, sem qualquer análise. Eles vão fazendo, né, vão tomando as medidas. Né? Então, ela foi lá e tomou a medida, não é a primeira, então ela falou, vou interromper o convênio de adesão. Passa as páginas aí para mim, esse é o e-mail, né, que ela mandou para todo mundo. Né? Pode passar para mim, Tarcísio? Né? Isso ali é só para a gente dar lá. Né? Está enxergando? Está passando? Não está passando para mim aqui, não. Deixa eu passar aqui, Página. Isso. Bom, pode passar aí. Bom, então, mais um pouquinho para poder enxergar. Então, em maio, ela mandou, então, esta carta para a CEMIG Saúde, tá certo? Uma notificação extrajudicial, ou seja, ela não tem mais a força da justiça, ela foi para o extrajudicial, né? Solicitando aqueles produtos, novos produtos, e fazendo a denúncia do convênio de adesão. Né? Então, de cara, ela já fala lá, olha, eu quero este plano, né, que vocês façam esses novos planos, né? São planos com muito menos benefícios, né, muito menos recursos que o nosso PSI, né? Ela já começa falando em enfermaria, em ter apenas o rol da ANS, o rol mínimo da ANS. Né? Então, ela tentou falar, eu quero os planos mais baratos que forem possíveis. Né? E pode passar aí para frente, Tarcísio, para a página seguinte, e ela deixa claro, como sempre deixou desde o início, né, que para esses novos planos, os assistidos também possam optar por novos planos, custeando integralmente. Então, este é o limite da CEMIG. Algumas pessoas falam assim, nós temos que negociar com a CEMIG. Olha, a negociação com a CEMIG esbarra nisso. A CEMIG diz, eu não quero saber, eu não vou pagar para aposentar. Certo? Ela falou isso claramente em todas as suas correspondências. Né? E ela nunca abriu, na verdade, uma negociação, porque não é negociação. Ela foi na justiça falando, eu quero acabar com o aposentado. Não conseguiu, ela agora veio com essa denúncia extrajudicial, essa aí anterior, e ela está falando o quê? Olha, é o seguinte, né? Caso a CEMIG não aceite a proposta, né? Não apresente os novos produtos até 10/6, né? A CEMIG Saúde, então, está denunciando o convênio de adesão com efeitos imediatos a partir de 10 de julho de 2022. Então, o que a CEMIG falou? Olha, a partir de 10 de julho de 2022 eu fiz a denúncia, são 120 dias, então, em outubro, eu acabo com esse convênio com a CEMIG Saúde. Né? E, por favor, CEMIG, no parágrafo seguinte, ela fala, inclusive, eu quero a devolução dos saldos remanescentes, ou seja, o que tem lá hoje, né, no nosso colchão, a CEMIG já está pedindo para a CEMIG Saúde devolver esse dinheiro para ela. Né? Isso é tão absurdo, porque assim, a maior parte desse valor, né, que compõe esse saldo remanescente, na verdade, foi da nossa contribuição. Nós contribuímos mais do que a CEMIG. Então, assim, ela está lá para me dar o dinheiro todo, e eu quero acabar com o plano. Essa carta dela, eu lembro, foi a primeira, foi em maio, e foi esta carta que foi levada naquela reunião do Conselho Deliberativo do mês passado, né, do mês 30 do mês passado, onde o Conselho Deliberativo ficou 3-3. Os nossos representantes, 4-4, desculpa, peguei os números errados, são 4 de cada lado. Os 4 representantes nossos, né, dos empregados, votaram contra aceitar esses novos produtos, né, aceitar esta imposição da empresa. Então, a princípio, está valendo isso. O que a CEMIG fez agora? Né? Pode passar aí para a próxima. Ela mandou uma nova notificação extrajudicial reiterando a solicitação da anterior. Na verdade, ela não mudou nada. Ela falou exatamente a mesma coisa. Vocês me dão os novos planos,
que eu quero que os aposentados, tirar o dia dos aposentados, quero que eles escolham aqueles novos planos. Pronto. E eles vão ter que pagar integralmente. Certo? E me devolve o dinheiro. Então, está a mesma coisa. O que tem agora? Reunião no próximo dia 30 do Conselho Deliberativo. Então, uma pressão, a mesma pressão que foi feita no mês passado, ela repete agora. Certo? Falou, o prazo é esse, o convênio de adesão está denunciado, né? E é isso. Então, esse é o ponto em que nós estamos, né? O mesmo ponto do mês passado. Tá? Então, eu estou só dizendo isso claramente para ver se o pessoal entende. A CEMIG Saúde, ela administra apenas o PSI, não é isso? Só existe o nosso plano lá. E ela administra esse plano fruto do acordo coletivo específico que nós fizemos desde 2002, 2010, né, quando passou a ser CEMIG Saúde, e reassinado, vamos dizer assim, em 2016. Né? A CEMIG agora, né, eu digo isso com toda clareza, nessa política de fim do pós-emprego, fim das obrigações pós-emprego, são obrigações, tá, gente? Isso está declarado lá. Mas ela não quer pagar, quer dar o calote, e falou, vamos cortar com isso. Né? A gente, muitas vezes, tentou procurar a CEMIG para ver se existia alguma possibilidade de negociação, mas os termos da CEMIG são esses. Né? Os termos dela estão claros. Os termos dela são: não pago mais nem um centavo para aposentado. Né? É o que ela fez, inclusive, no seguro de vida. A gente achou que já estava no fundo do poço, aí recebemos agora a notícia de que ela, não sei como, mexeu na apólice e jogou um aumento de 40%, ou seja, já está querendo acabar, tirar a apólice dos aposentados também. Certo? Ela não quer, não nos quer. Não é isso? Ela entende que ela não tem a obrigação que teve com a gente. Né? Escrita, assinada, né? Nós não fizemos nada escondido, né? O acordo coletivo foi escrito, o estatuto da CEMIG Saúde, o regulamento do plano, ela aceitou, mas agora esse governo resolveu que não aceita mais, que não quer. Certo? Em que pé que nós estamos? Bom, então eu vou fazer aqui um paralelo. Essa proposta da CEMIG, ela é muito ruim para a CEMIG Saúde. Certo? Ou seja, implantando esses novos planos, a gente não sabe nem se a CEMIG Saúde vai ser sustentável. Né? A própria CEMIG Saúde, numa avaliação que ela não quis demonstrar para a gente, nem para nós conselheiros, ela já falou que pelo menos 8.500 beneficiários vão ser excluídos do plano porque não têm condições de pagar, né, a prestação com esses novos planos. Quer dizer, o plano é muito pior, o plano não tem PGE, o plano é estadual, é enfermaria e etc. E, mesmo assim, 8.500 beneficiários não terão condições de permanecer no plano, pelo preço. Então, assim, é um ataque à CEMIG Saúde. Né? Aos beneficiários, é claro que é. Mas não se está comprovado, inclusive, a subsistência da própria CEMIG Saúde. Né? Então, no paralelo, o que nós, no Conselho Fiscal, já fizemos foi aprovar, né, que a CEMIG Saúde entre contra a CEMIG na Justiça. Porque a CEMIG tem com a CEMIG Saúde as obrigações para manter o plano. A CEMIG não pode simplesmente dizer que não quer. Né? Um exemplo disso, eu falei que vou fazer um paralelo, foi a Forluz entrou contra a CEMIG, exigindo que a CEMIG cumpra 100% do déficit. A Forluz entrou, porque é a obrigação da Forluz entrar. Não é porque a Forluz queria, não, porque certamente a diretoria e o conselho, que são dominados pela CEMIG, não queriam entrar, mas eles entraram. E, por incrível que pareça, ganharam, não é isso? Ganharam na primeira instância. Então, em que pé que nós estamos? Na reunião do Conselho Fiscal, que nós realizamos agora, dia 14, nós falamos, CEMIG Saúde, vocês têm que defender a CEMIG Saúde. Então, vocês têm que entrar contra a CEMIG, contra essa ação que ela está dizendo que tomou, né? Contra essa denúncia do contrato de adesão lá. Bom, a CEMIG, então, voltou com a mesma pauta, CEMIG Saúde, com a mesma pauta, agora para o dia 30 de junho novamente. Certo? Eles vão lá votar o que fazer. Né? O que vai acontecer? Provavelmente, nós vamos manter a nossa posição e votar contra. Vai ficar 3-3. Né?
A CEMIG pode, então, daí para frente, CEMIG Saúde, analisar e falar, então nós vamos ter que buscar na justiça a manutenção do convênio de adesão. É um lado bom, entre aspas, para a gente, é isso que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é a CEMIG utilizar o voto de Minerva, que ela também colocou de forma ilegal, e falar, não, eu vou fazer aqui os novos planos e azar, tá certo? E atropelar a gente, tá certo? Então, nesta reunião do dia 30, até essa reunião do dia 30, a gente não pode tomar medida, a gente tem que esperar o Conselho Deliberativo para saber, né, para onde que nós vamos agir, tá certo? Porque dependemos desse resultado, né? No entendimento nosso, nós temos clareza que o dever de fidúcia dos administradores da CEMIG Saúde, né, inclusive os indicados pela CEMIG, era que deveria, então, entrar contra a CEMIG para manter o convênio de adesão e manter a CEMIG Saúde e o plano de saúde. Agora, não sei se eles vão fazer isso, ou se vão, né, obedecer, né, ao mandado da CEMIG, criar os novos planos e continuar na busca deles, né, de atropelar a lei, atropelar a gente, atropelar os nossos direitos e buscar encerrar, né, o plano de saúde ou criar esse plano completamente pago pelos aposentados, que, na minha opinião, é insustentável, né? Insustentável financeiramente para muitos beneficiários, mas ele vai ficar também com tão poucos beneficiários que eu não sei se ele vai ser sustentável, ou até quando que vai ser sustentável, né? Se ela não vai fazer igual no seguro, né? Ela vai piorando tanto as coisas que uma hora nós vamos ter que sair do seguro, porque ela só vai aumentando, piorando, né? Daqui a uns tempos nós vamos falar, não tem como manter, né? Essa é a forma que a CEMIG parece que está agindo. E aí eu volto a falar, é o pós-emprego, tanto na Forluz, quanto na CEMIG Saúde, quanto no seguro de vida. Tá? Por último aqui, só para poder esclarecer, na reunião do mês passado, dia 30, houve um circular, né? Teve um grande debate nas redes, o pessoal falando, olha, a melhor estratégia para a gente é a gente fazer uma renúncia coletiva e, com isso, impedir que a CEMIG faça a reunião. Então, nós vamos tentar esclarecer aqui aquilo que nós discutimos, inclusive, muito com os nossos advogados, sobre essa estratégia. O primeiro é o verbo, né? A gente faz a renúncia coletiva para impedir a reunião. Ora, isso não impede reunião. Para impedir uma reunião, só se tiver essa decisão da justiça. Como é que nós vamos impedir uma reunião? Tá certo? O verbo impedir, né, é pôr um obstáculo, né, é não deixar que a reunião aconteça. Ocorre que a reunião foi chamada, era uma reunião ordinária, ela foi chamada conforme o estatuto, aliás, ela foi convocada desde o início do ano, que existe um cronograma para isso, e essa reunião foi chamada conforme as normas, né, e não existe essa previsão de que se tiver alguém, se não tiver lá, diz o contrário, nem primeira chamada precisa de ter a maioria dos membros, precisaria de ter algum dos nossos participantes. Em segunda chamada, né, no dia seguinte, etc., a CEMIG faz com qualquer número. Então, eles fariam uma reunião sem a gente, com 4-0, porque impedir a reunião a gente não ia conseguir. O que a gente poderia depois da reunião ser realizada, questionar se ela é válida. Tá certo? Agora, a gente estaria discutindo a formalidade, porque a CEMIG cumpriu, né, aparentemente toda a formalidade e pôs em votação, e a votação é por maioria dos presentes, 4-0, unanimidade, aprovaria tudo que ela queria. Tá certo? Então, por isso, nós falamos, nós não podemos renunciar, nós temos que estar lá, tá certo? Participar da reunião e impedir. E se ela usar o voto de Minerva, nós vamos na justiça dizer esse voto de Minerva é inválido. Por quê? Porque ele atenta contra o estatuto, ele atenta contra o acordo coletivo específico. Tá certo? Então, aquela estratégia da gente impedir, né, os advogados, e chegamos à conclusão que a gente não impede. Né? A gente poderia depois questionar. Agora, ia não estar questionando uma coisa muito menor. É preferível a gente questionar o voto de Minerva, porque temos uma série de legalidades previstas nesse voto de Minerva, porque foi uma alteração estatutária feita, não aprovada pelo próprio Conselho, tá certo? Porque fere o próprio acordo coletivo específico, do que entrar lá para poder ver se essa tese, né, se a gente não tiver, eles não podem fazer reunião, que é uma tese muito menor. Tá certo? Então,
Já estou explicando isso porque isso vai se repetir exatamente agora, nesse mesmo dia 30. Certo? Dia 30, a CEMIG já colocou em votação novamente, né, os novos planos, né? Nós, do Conselho Fiscal, colocamos, né, para o Conselho Deliberativo que a CEMIG Saúde tem que agir contra essa denúncia e eles vão ter que votar as duas coisas. Né? Esse que é o ponto que nós estamos. Tá? Não tem nada tranquilizador, né? Nós estamos, de fato, na verdade, muito acuados, né? Dependendo da justiça. Né? Nós estamos, de fato, numa situação muito ruim, né? Porque é um cerco muito grande que a empresa vem fazendo, né? Dia após dia. Né? Primeiro tentou justiça, agora com este. Né? Então, nós não estamos, de fato, aliviados, mas também não precisamos adoecer, né? Porque isso não se resolve nesta reunião. Né? O próprio convênio de adesão fala em 120 dias, fala em outubro. Né? E as entidades, nós já estamos, evidentemente, para qualquer que seja a decisão do Conselho Deliberativo, preparando as nossas estratégias jurídicas. Né? E aí, vocês me perdoem, né? Os advogados pedem que a gente não entre em detalhes sobre quais são, né, essas estratégias, quais são os pontos que a gente vai questionar, porque certamente alguém aqui pode estar escutando, né, em nome da CEMIG, né? Então isso eu não pode detalhar isso. Né? Mas, assim, todas as medidas administrativas, né, que nós podemos tomar no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo, a gente está tomando, né? E vamos tomar agora, né, esperar, né, as decisões para a gente ver, então, as demais estratégias. Tá? Era isso. Obrigado aí, Marcelo. Nada como muito. Um dia após o outro, cabeça fria. Vamos isso. Se tiver alguma agir pergunta, com alguma inteligência. coisa... E uma coisa importante é a participação que a gente tem aí das prévias dos conselhos deliberativos e com a conversa aí entre as entidades e os conselheiros, a gente consegue dar esse apoio técnico necessário para um bom voto, né, em defesa dos beneficiários da CEMIG Saúde. Queria agradecer a sua presença aí até o finalzinho dessa nossa live. Estamos com 20 minutos de atraso em relação ao tempo que a gente combinou. E queria agradecer as manifestações positivas, dar a palavra aí a Cláudia novamente para fazer Parece que o Marco quer falar alguma coisa, ele está com a mãozinha levantada. Então, vamos ver aí quem está com a mão levantada. O Marco convidado, é o único que tem mão levantada e a gente está caminhando para o encerramento. Marco, você pode ativar seu... Boa noite a todos aí. Eu estava ouvindo o Marcelo, ele falou que 8.500, no caso aí, participantes, é isso? 8.500 participantes. Colocando uma média de 4 pessoas para cada participante, né, esposa e 2 filhos, seria mais de 35, então umas 30 mil pessoas para dedicar. Marco, no caso lá, acho, né, porque a CEMIG não detalhou para a gente, ela falou de 8.500 beneficiários, né? Então, não seriam apenas os titulares. Né? Mas é uma conta que nós não conhecemos. A CEMIG já pedimos, mas a CEMIG Saúde não apresentou. Tá? Mas eu digo que ela própria reconhece a saída, né? Somos hoje em torno de 50 mil. Então, 55, 56 mil. Então, dá 15% de saída. Isso que ela avaliou do lado dela. Não confio nesses números. Né? Eu não estou falando que é isso. Agora, de toda forma, é algo muito desumano, né? Além de ilegal, muito desumano. Né? Nós estamos tratando de uma população idosa, de muita gente com problema de saúde, né? E a CEMIG fazer esse tipo de terrorismo. Né? Esse e-mail que ela mandou é para poder apavorar as pessoas. Né? A chantagem mesmo. Ou aceitam, ou então nós vamos ficar sem plano nenhum, nós vamos acabar. Então, acho que assim... um repúdio muito grande que eu estou tendo com essa gestão da CEMIG. Não só do governo, mas desses também gestores da CEMIG que estão à frente da CEMIG Saúde e da Forluz, porque estão brincando com a saúde e a vida das pessoas. Nunca foi assim na CEMIG. Sem dúvida. Obrigado aí, pessoal.
A Cláudia. Gente, só uma coisa que todo processo desses de opção, reopção, migração, chame do que quiser, que é mudança de plano ou de modalidade de benefício, o pessoal sempre pergunta, vão me obrigar a mudar? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, não há força na Terra que obrigue uma pessoa aposentada a sair de um plano para ir para o outro. Nos ativos, a gente até sabe que tem pressão, né? Ou migra ou perde o emprego. Mas, assim, nós estamos falando de plano A, só tem 124 ativos dentro do plano. As demais são todos aposentados. Como é que você faz pressão em cima de aposentado? Você pode fazer medo, tutu. O mundo vai se acabar se você ficar no plano A. Aí a gente diz, olha, não vai se acabar. Você tem risco aqui, tem risco lá. Qual que você prefere? Né? Então, assim, muita tranquilidade. Não tem como obrigar ninguém a mudar de plano ou fazer reopção. Me preocupa a reopção do plano B. Tá? Mas ali também só vai atingir os assistidos. Lá me preocupa porque é um cheque mais ou menos em branco, só por isso. Então, assim, não tem como obrigar aposentado a mudar de plano. Tem como informar mal, fazer tutu, né, Marcelo? Mas, contra isso daí, a arma é conhecimento, informação, tranquilidade e entidades de representação fortes e legítimas. Não é isso, Tarcísio? Concordo. Gente, obrigada, boa noite. Desculpa se a gente fala muito, mas a intenção aqui é passar o máximo que a gente conhece, que tem de problema, né, Marcelo? Para que todo mundo tenha também essa visão. Então, boa noite, agradeço. E é sempre muito bom encontrar com vocês, ainda que seja de forma virtual. Obrigado a todos também, em nome dos conselheiros Guilherme Alves Fernandes, da Roseli Maciel e da Cláudia Caldoni. Obrigado pela participação de todas e todos, e continuem aí ligados nas redes sociais das associações ABCF, AEA, Sindeletro, para ter sempre a informação verídica e confiável. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Durma com os anjinhos, viu, gente? Boa noite, gente. Obrigado aí. Nós vamos precisar de muitos anjinhos para nos ajudar. Obrigado pelas manifestações positivas aí, né, do José Humberto, da Auris e outras pessoas aí que mandaram retornos positivos. Até mais. Obrigado. Até mais. Obrigada, Denis. Essa Obrigada, live está Marcinho. gravada no canal de YouTube das entidades. Ok.